Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui com vocês, professor André Luiz, trazendo algumas reflexões sobre a área de filosofia, dessa vez em forma de exercícios. Claro que nós temos a parte teórica, então eu te convido aí na plataforma Gonçalves Dias, aqui no nosso material, bonito. E aí, aliás, segue lá no Instagram também, viu? Plataforma Gonçalves Dias, pré-vestibular Gonçalves Dias. Nosso projeto Gonçalves Dias levando até vocês aí o melhor da educação. Então, dá uma investigada aqui na nossa plataforma, vai no nosso Instagram, vê aí no YouTube também. Nós temos muitos conteúdos bem legais para vocês de todas as disciplinas, viu? Todas as disciplinas, são todas as disciplinas, não é só filosofia. Obviamente você já acompanhou, você já tem o projeto, você já faz ali, já está conosco há muito mais tempo. Então traga seus amigos também, mande o link para a galera degustar um pouquinho da aula aí. Pode ser a minha, pode ser de outro colega aqui que é super competente. Conto com você, conto com a sua divulgação também e, claro, com o seu compromisso. E para o compromisso, o que é que o professor André sempre fala para vocês? Eu preciso que vocês tenham concentração, foco. Tá? Então veja só, coloca todo o material aí pertinho para você não vacilar, não dispersar, não ficar olhando ali para o que não deve. Vamos criar o nosso processo de concentração. Valeu? Tudo bem? Pode ser? Vamos acompanhar agora aqui alguns exercícios sobre a nossa querida experiência filosófica. Como eu disse a vocês, nós temos conteúdos aqui, conteúdos drasticamente colocados sobre este assunto. Aqui na plataforma nós já explicamos para vocês essa experiência filosófica, este processo do filosofar, ok? E nós mostramos características, estes elementos que compõem o filosofar, percebe? Agora nós vamos tentar ver este conhecimento filosófico vivo, algumas nuances deles, né? Alguns elementos que vão formando, que vão necessitando da nossa reflexão, da nossa crítica, da radicalidade, da rigorosidade, da visão de conjunto, certo? Bom, na nossa primeira questão, nós temos aqui que identificar, perceber, chegar à conclusão do qual é o primeiro e o segundo período da filosofia. Perfeito? Veja só, dentro do processo do filosofar, dentro dessa filosofia viva, nós temos momentos diferenciados. Tá? Então, nós temos um primeiro momento em que ela se apresenta de uma determinada maneira, ela tem um objeto de estudo diferenciado, e num segundo momento ela vai, claro, obviamente, estudar uma outra coisa, correto? Bom, a história da filosofia, ou seja, o processo do filosofar, a experiência filosófica, ela foi modificando com o tempo os seus objetos, o seu foco, aquilo que ela intentou, que ela tentou e que ela tenta até hoje encontrar. Ok? Então nós temos um primeiro momento, você sabe muito bem que o primeiro momento da filosofia, logo quando sai do mito, são os famosos pré-socráticos, não é isso? Então o primeiro momento da filosofia são aqueles filósofos que estão antes de Sócrates, os famosos pré-socráticos. E aí, no segundo momento, na filosofia, tá? Aí não conta sofistas, mito, não vai contar. Tá? Na filosofia, o segundo momento é aquele que trata do ser humano, das virtudes, o período socrático. Porque fica bem fácil, né? O primeiro período é pré-socrático, o segundo é o período socrático. Então, nós temos o que aí, então? O que a gente chama de primeiro período, período cosmológico, correto? Período da cosmologia, certo? A cosmologia dos pré-socráticos. E num segundo momento, é um período antropológico, correto? Olha só, antropologia, virtudes e ser humanos. E é isso que nós vamos, então, buscar aqui. Bom, no primeiro momento, nós temos um elemento da experiência filosófica lançada a cosmologia. E no segundo momento, a experiência filosófica é jogada dentro do ser humano. Olha a letra A, cosmogônico não, cosmogônico é do mito, tá errado. Letra B já começa com cosmogônico, também está errado. Letra C, cosmológico, certo. E antropológico, bom, provavelmente a letra C é a nossa alternativa mais básica a ser assinalada. Letra D é cosmogônico, já está errado, certo. E a letra E, cosmológico, certo, mas helenístico, não, ele já é no final da filosofia antiga, portanto. Então aqui nós vamos ficar com a letra C de casa, marque aí a letra C de casa, nós vamos assinalar a letra C, correto? Primeiro período da experiência filosófica, período cosmológico. Segundo período da experiência filosófica, antropológico, então antropológico também está na resposta, correto? Então, veja como a experiência filosófica ela foi mudando
Com o tempo, essa experiência filosófica ela se estabeleceu, ela se instaurou ou ela se colocou de nuances, né, diferenciadas. Vamos aqui para a segunda questão. Bom, a experiência filosófica, a reflexão filosófica, tá? Ela vai também percorrendo vários momentos diferenciados e nestes momentos ela vai elegendo, ora a natureza considerada como aquilo que nos rodeia, ora a natureza humana, ora aquilo que está além da natureza, olha, a metafísica. Então são vários elementos que esta experiência filosófica ou esta reflexão filosófica ela vai tomar como objeto. O nascimento da reflexão filosófica, dessa experiência filosófica, desse contato com o filosofar, desse exercício da filosofia, na Hélade, na Grécia Antiga, está associado aos pensadores que antecederam a Sócrates. Aí nós sabemos, se antecederam, eles são os pré-socráticos, portanto. As questões fundamentais propostas por esse filósofo são de âmbito eminentemente. Olha só. Este filosofar, essa experiência filosófica que é deflagrada dentro dos pré-socráticos, qual destas palavras, qual destes termos está associado mais fortemente, tá? De forma mais, claro, harmoniosa, ou está mais perto daquele objeto que eles estudavam necessariamente, tá? Então veja só, nós temos alguns elementos que são básicos. Quando você pega os pré-socráticos, você vai perceber que eles têm uma preocupação: encontrar um elemento, certo? Único para a origem do universo, desde que esse elemento estivesse dentro do próprio universo e da natureza. É válido lembrar que nem todos usam elementos da natureza, tá? Isso é importante. O próprio Pitágoras usa números, tá? Existe a ontologia de Parmênides também, que ele não vai se referir a um elemento da natureza. Então, necessariamente, nem todos, mas a maior parte, grande parte deles utilizam, tá, este princípio originário, buscam este princípio originário ou tentam encontrar este princípio originário. A famosa arqué, princípio de origem. Tá. Se eles querem um princípio de origem e esta origem é do cosmos, do universo, então nós estamos associando este princípio à natureza, a famosa physis, daí eles serem chamados filósofos da physis, certo? Ou seja, da natureza, porque a natureza gerando o universo. Ou seja, a causa geradora, a causa inicial do universo, a causa do próprio surgimento do universo está dentro do próprio universo e não no mito, ou seja, para além dele. Correto? Perfeito? A natureza é explicada pela própria natureza e não para além da natureza. Então, por esta razão, eles são também considerados, classificados como filósofos da physis ou filósofos da natureza. Aí fica bem mais simples de você encontrar, porque a letra A fala de moral, moralidade não é. A letra B fala da politeia, da política. A política também não é essa a intenção, não é este o elemento, não está ali claramente sendo colocado. Letra C, a física, físico, a physis, a natureza. Bom, a letra C, muito legal, a gente precisa então tratá-la com muito carinho. A letra D, educacional, não é este o caso, educação principalmente. Letra E, religioso, isso aqui fica mais para o mito. Então, se nós intentarmos, tá? Se nós considerarmos, se nós ponderarmos, nós vamos perceber que dentre as alternativas, a que vai assinalar, por exemplo, a física ou o elemento físico, o ambiente físico, a physis, que é a natureza, vai traduzir muito bem essa experiência filosófica associada aos pré-socráticos. Okay? A experiência filosófica, dentro de uma reflexão, de uma crítica, de uma radicalidade, visão de conjunto, olha, reflexão, crítica, radicalidade, visão de conjunto. Aí você bota ali, olha, o método, o próprio método, o uso do método, tá? Nós vamos ver que a letra C, com a física, com o ambiente físico, com o elemento físico, a letra C é que vai ser, né, com esse elemento físico, a nossa alternativa mais adequada para este exercício. Então, marque aí para você, ok? Show? Vamos para a terceira questão. A terceira questão traz para a gente uma reflexão sobre a experiência filosófica do primeiro filósofo, Tales de Mileto, tá? E do criador
da palavra filosofia, que é o nosso amigo Pitágoras. Ok? Bom, nós temos dois grandes pensadores aqui, pré-socráticos, Tales e Pitágoras, e eles dois têm, obviamente, um objeto de reflexão e partem de um princípio, ok? Que estão entre eles e que é comum, tá? Os dois, necessariamente, eles têm a matemática em comum, ok? Eles têm os elementos da matemática em comum, eles têm necessariamente uma tradução, tá? De um universo matemático em comum, tá? E aí, possivelmente, ele vai trazer para a gente aquilo que a gente intenta como a origem do universo. Para filósofos como Tales de Mileto e Pitágoras de Samos, qual era respectivamente a essência de tudo? Tá? Aí você vai ver, tá? Como você tem Tales e Pitágoras, tá? Então veja só, quando você pega Tales, ó, filósofos como Tales de Mileto e Pitágoras de Samos, qual era respectivamente a essência de tudo, tá? Bom, quando você pega os dois, aí você tem a justiça, não. A filosofia e a mitologia, também não. A filosofia e os números, tá? Aí aqui, ó, você pega a filosofia, tá? Tales pega ali, tá? Mas necessariamente Tales fala que tudo veio da água, tá? Então, não é necessariamente a filosofia. O cosmos e a física, necessariamente não. Nessa terceira questão, aí você vê a água e os números. Bom, Tales disse que tudo, tá? A essência vinha da água. E Pitágoras falava dos números. Então, os senhores vão assinalar a letra E aqui neste exercício, tá? Olha só, respectivamente a essência de tudo estavam ali na água para Tales. Tales disse que tudo veio da água e dos números para o nosso amigo Pitágoras, portanto, correto? Então, olha, água, Tales de Mileto, números, Pitágoras, perfeito? Então, meu filho vai assinalar ali a letra E, ok? Como arqué, princípio originário em Tales, a água, princípio originário em Pitágoras, os números, correto? Marco para você aí, beleza pura? Show de bola? Veja só que a experiência filosófica de Pitágoras leva ele até os números, tá? Um elemento extremamente abstrato, mas de grande valia. A experiência filosófica de Tales leva ele até a água, por exemplo, como princípio originário, correto? Então, cada um tem a sua experiência filosófica e canaliza ela para um outro elemento, certo? Vamos à quarta questão. E sobre o mesmo tema, a filosofia, é correto afirmar que ela, olha, agora nós vamos tentar pegar algo sobre essa experiência filosófica em si, gerando a própria filosofia, correto? Então, vamos ver. Surgiu como discurso teórico? Sim. Sem embasamento na realidade? Aí não. Olha só. Os pré-socráticos, eles viam na natureza, pelo menos grande parte deles, tá? A origem do universo, da natureza, pela própria natureza. Então, tinha embasamento na realidade, certo? Então, a letra A já fica um pouquinho distante, porque rompe aí um elemento que está dentro dos primeiros filósofos. Letra B, retomou os temas da mitologia grega? Sim, ele retoma, né? Porque é um outro discurso sobre aquilo que a mitologia já falava. Mas de forma racional, do logos, formulando hipóteses lógicas, argumenta claro aqui. Então, a letra B está bem legal para a gente, tá? Letra C, reafirmou a aspiração ateísta dos gregos. Vocês sabem que filosofia não... E os gregos não eram ateístas, eram politeístas, não eram ateístas, né? Vetando qualquer produção de alguma força divina, também não é assim. Platão tem uma veia muito mística, embora seja orfismo, não tenha deuses, mas não é essa a aspiração da filosofia. Letra D, desprezou os conhecimentos produzidos por outros povos? Nunca. Pelo contrário, essa rota marítima de troca de informações que existia com a Ásia Menor, principalmente, né, ali, mundo árabe, os elementos lá que a Grécia vai recolher das suas colônias gregas na Ásia Menor, era muito importante. Então, ele não desprezava, tá? Estabelece isso aí como um erro, né, clássico. Letra E, estabeleceu-se como discurso acrítico. Olha a expressão acrítico, ou seja, sem crítica. Não, que é isso, gente. Ele é um discurso crítico.
Endossado pela força da tradição, nunca. A tradição nunca ia concordar com a filosofia. Sócrates foi condenado ao banimento em função disso, né, de não ir, né, ao encontro da tradição, reforçar, não deixar valer a tradição. Então, se nós pegarmos aqui essas alternativas, nós vamos perceber que a letra B de bola é a letra que melhor vai trazer para a gente, né, algo aí válido para a gente conseguir traduzir esse ambiente da reflexão filosófica no surgimento da filosofia, ok? Então, esta reflexão filosófica, esta experiência filosófica, esta crítica filosófica, daí não ser acrítico, obviamente, tá? Este elemento acrítico fica muito distante, tá? E a letra B vai trazer para a gente uma grande sugestão. Então, meus filhos vão assinalar a letra B de bola como aquela que vai traduzir aquilo que estamos buscando nesta quarta questão. Correto? Perfeito? Não perde aí a motivação. Vambora, vambora, vem comigo, não me deixa sozinho. Vamos fazer a quinta questão. Esta quinta questão, ela traz para a gente, né, um fragmento de texto, certo? E nós vamos, dentro desse fragmento de texto, ver qual é a relação dele com as alternativas, portanto, certo? Segundo a tradição erudita, aquele conhecimento mais rebuscado, não é do senso comum, não é popular, lembra? Não é aquele tradicional. A filosofia nasce com Tales e Anaximandro. Perfeito. Tales é o primeiro, tudo vinha da água. Anaximandro é o apeiron, o indeterminado, o infinito. No século, na verdade, buscaram-se origens mais remotas e lendárias, né? Contatos com as culturas orientais, com o pensamento egípcio e indiano por esta via, não foi possível comprovar coisa alguma. Só se conseguir estabelecer analogias e paralelismos, tá? Esse século é o século 9 a.C., certo? Aqui, Tales e Anaximandro estão, necessariamente, Tales vem ali pelo século 7, 6 a.C., tá? A formação das cidades-estados vem do século 9, então ali é um pouquinho antes, tá? Do que não é necessariamente no 19. Aqui tá. Essa tradição erudita sinaliza o quê? Essa configuração aqui, tá? Em que ali pelo século 6 a.C., 7, 8 a.C., tá? Que as datas são muito difíceis de você estabelecer, tá? Agora, claro que é anterior ao nascimento de Cristo, tá? E a formação das cidades-estados ainda vem um pouquinho antes, aí vem depois a tradição filosófica, tá? AC, como a gente chama, antes de Cristo, tá? Necessariamente. Essa tradição erudita sinaliza o nascimento da filosofia no Oriente. Não, não é no Oriente. O nascimento da filosofia nas colônias egípcias, não. É na Hélade, lá vem ali nas colônias gregas da Ásia Menor, tá? Depois ela passa necessariamente a Hélade ou a Grécia. Letra C, o caso da filosofia no Oriente, não é no Oriente, gente. O caso da filosofia nas colônias indianas, também não. O nascimento da filosofia nas colônias gregas, sim, nas colônias gregas, certo? Chamadas colônias gregas da Ásia Menor. Então, olha só, ali logo depois da formação das cidades-estados, mais ou menos pelos séculos 7, 8, 9 a.C., essas datas elas são muito imprecisas, tá? Até porque vocês sabem que muitos escritos vieram ali de Alexandre, tá? Para Alexandria, e lá foram queimados pelos turcos mouros árabes. Então, muita coisa se perdeu. Ali, pelo século 7, 8, 9 a.C., nós temos os primórdios da filosofia nas colônias gregas da Ásia Menor. Então, a única alternativa que vai trazer as colônias gregas da Ásia Menor é a letra E. Então, meu filho vai assinalar a letra E por excelência, tá? Marque para você a letra E. É a única alternativa, a alternativa E, que vai trazer para a gente as colônias gregas da Ásia Menor. Depois elas vão necessariamente compartilhar com a Hélade, ou com Atenas, principalmente, com a Grécia, mas principalmente Atenas, todo esse legado filosófico, correto? Então, aqui nós estamos deixando vocês com mais alguns exercícios, tá? E aí já temos outros para fazer em outros conteúdos. Quero sempre deixar com vocês aí este forte abraço, trazer para vocês sempre algumas reflexões filosóficas, tá?
e trazendo para nós aí a necessidade de estar cada vez estudando, né, deixando aí todo o nosso conhecimento e todo o nosso poderio filosófico à sua disposição. Um forte abraço, fique em casa, fique conosco, mas fique estudando.